Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o psicólogo Eduardo Catalano. Eu trago hoje mais um vídeo para vocês aqui no meu canal e hoje eu vou falar de um tema que talvez algumas pessoas acabem passando por ele, vivenciando esse tipo de situação, porém por não saber dar nome a essa situação, elas acabam reforçando esse comportamento. Eu estou falando aqui a respeito da ruminação. E eu estou associando aqui a ruminação a um processo mais depressivo. Porém, pessoas ansiosas também podem sofrer de ruminação ou fazer da ruminação uma estratégia para lidar com as situações da sua vida. Na verdade, é muito comum a gente encontrar pessoas que ruminam e também se preocupam. A preocupação estando associada a uma condição mais da ansiedade, de pessoas mais ansiosas. Porém, como eu falei há pouco, tanto ruminação quanto depressão, tanto ruminação quanto preocupação, melhor dizendo, estão sempre andando juntas. Às vezes você vai ter uma ênfase maior num processo mais ruminativo, em pessoas com mais depressão, ou, por outro lado, pessoas com mais ansiedade, então elas vão ter mais preocupações. Porém, isso tudo é muito tênue, então você vai ver que pessoas que são muito preocupadas, não raro desenvolve um processo depressivo. Por isso, às vezes, a gente fala, quem tem um processo de ansiedade muito crônico, muito acentuado por muito tempo, é bom que tente buscar ajuda, porque ela pode desenvolver um quadro depressivo ao longo desse tempo. E daí você tem a questão de tratar tanto a depressão quanto tratar a ansiedade. Mas então, o que vem a ser a ruminação? A ruminação é um processo no qual a gente se coloca preso a determinados eventos do passado, ou seja, eventos de situações que já aconteceram e a gente tenta consertar aquelas situações através do nosso pensamento, como se a gente tivesse um poder de mudar aquela situação simplesmente pensando sobre elas. Só que geralmente são situações ou eventos que foram negativos ou desagradáveis ou situações que a gente considera ali que não foi feita da melhor maneira e por isso a gente acaba tentando mudar aquilo buscando uma solução no processo do pensamento. Só que a gente sabe que para você resolver um problema, o ideal é que você busque uma atitude. Obviamente que você reflita a respeito do que você vê que ali naquele momento é o melhor e com isso você consiga tomar uma atitude para resolver o problema que está ali se instalando. Acontece que uma pessoa que está no processo ruminativo e às vezes ela já está num processo depressivo mais acentuado, ela não consegue enxergar muito bem outras possibilidades e daí ela acaba ficando presa a esses eventos que aconteceram e que ela, de alguma certa forma, tenta mudar, tenta fazer com que esses eventos sejam modificados dessa forma. Além disso, tem uma questão importante para falar da ruminação, que além da questão dela achar que não tem outra forma de fazer, essas pessoas têm uma tendência a querer que as coisas sejam de determinada maneira, de modo que elas não aceitam fazer as coisas de outro jeito. Até porque tem uma questão muito relacionada a ter controle sobre a situação. Então, ela fica muito presa a uma forma de funcionar, a uma forma, digamos assim, da parte psicológica, de que se não for desse jeito, eu não quero, eu não aceito. Ela acaba ficando presa num determinado padrão de pensamentos e dali ela fica buscando uma saída, só que no fundo, ela não consegue porque ela não partiu para a ação. É bom clarear um pouco isso, porque quando a gente fala em ruminação, a gente está falando que, só para ter um exemplo bem claro aqui, é como se você estivesse querendo sair do ponto A para o ponto B. Só que para sair do ponto A para o ponto B, você tem que dar um passo. Uma pessoa que rumina, ela acaba ficando travada no ponto A, porque ela fica recuperando imagens, situações, eventos, enfim, experiências que ela teve para que ela consiga sair do ponto A, só que isso trava e faz com que ela não saia do lugar. Então, a solução, às vezes, é tomar uma atitude. Eventualmente, a gente vai ter atitudes ou vai tomar algumas ações que não são as melhores. A gente não pode ter uma pretensão de acertar em todas as vezes que a gente tentar fazer algo, mas a partir do momento em que você busca tomar uma atitude e faz algo a respeito, é muito melhor do que você não fazer nada e ficar ali remoendo sobre qual seria a melhor solução, qual seria a melhor forma de resolver um problema ou uma condição que você ficou ali para resolver e às vezes passou muito tempo e aquilo ali não saiu do lugar. Uma outra questão importante na questão da ruminação é que pessoas que ruminam, elas têm uma tendência a tentar evitar sentir desconforto, a tentar evitar ter alguma experiência que seja desagradável. Então, quando a pessoa rumina e fica no pensamento, ela deixa de sentir
né? Sentir as emoções, sentir o corpo, sentir as situações de uma maneira mais integral, porque ela fica presa num contexto mais do pensamento, como eu estava falando, e ela não consegue com isso enxergar ou perceber o que está acontecendo dentro dela. E dali isso pode ser uma estratégia de evitação. Ela fica no pensamento e ela deixa de tomar atitude. E às vezes a atitude é do tipo conversar com uma pessoa que ela precisa resolver um problema, às vezes é uma questão de ela se expor numa situação social, ou ela às vezes se posicionar em determinado contexto. Enfim, são situações em que ela tenta fugir do confronto ou do enfrentamento daquela situação ou daquela realidade. Então, com a ruminação, ela fica muito mais presa num processo ideativo, né, de ideia, tentando ver que coisa ela pode fazer, que atitude ela pode tomar. Só que muitas vezes a gente vai ver que a atitude correta é ela fazer algo no sentido prático, né? Ou seja, tomar uma atitude que seja uma solução para o problema. Mas às vezes essa solução de fato é muito desconfortável, porque ela vai precisar se expor, vai precisar explicar o que ela está pensando ou sentindo para outras pessoas, e isso pode ser muito desagradável. Então a ruminação funciona ali como uma espécie de proteção. Só que o problema aí é que faz com que a pessoa não encare a situação de frente e muitas vezes evite tomar uma atitude. E isso, por si só, pode reforçar um processo mais depressivo. E isso fica, na verdade, vira um ciclo, né, em que ela tenta fazer diferente, mas pelas questões que eu levantei há pouco, ela acaba evitando fazer o que seria mais adequado. Você que está vendo esse vídeo agora, inclusive, pode fazer um teste consigo mesmo e, por exemplo, avaliar das vezes que você fica preso, ruminando sobre certas situações, ou quando você parte para a ação. Então, pensar que o momento atual, ou seja, o momento presente é o único que importa. O que aconteceu ou o que vai acontecer já passou, né? Então, se você ficar preso buscando uma resposta para as coisas que você precisa fazer somente no passado e principalmente nas situações que foram negativas ou desagradáveis, ou aquelas situações que você se sentiu constrangido, porque você ficou, digamos assim, muito marcado por aquilo de alguma forma, você vai acabar deixando de fazer o que é correto, o que é ideal para você. Por outro lado, né, como eu falei há pouco, a ruminação está muito presa também no processo da preocupação. Então também, ficar preocupado com o que vai acontecer é outro problema. São questões que se completam, na verdade, né? A gente está falando aqui mais da ruminação, porque a gente está focando no processo depressivo. Mas, de fato, ruminação e preocupação costumam andar muito juntas, uma retroalimentando a outra em muitas situações. A ruminação ela pode ser, então, uma estratégia desadaptativa para que você consiga chegar aonde você quer chegar. Agora, é possível você mudar isso, né? A gente, aqui na abordagem que eu trabalho, que é cognitivo-comportamental, trabalha com algumas técnicas que ajudam a pessoa a se perceber nesses contextos e buscar novas saídas, ou pelo menos ela ter a oportunidade de ver que existem outras possibilidades nas quais ela pode tentar para que ela consiga alcançar os resultados que ela busca. E com isso ela ter uma melhor qualidade de vida e conseguir ser mais produtiva também, né? Então, vou terminar o vídeo agora nesse momento, mas antes eu quero falar que eu sou psicólogo, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental e eu também faço atendimentos online. Se você tiver interesse em saber como funcionam meus atendimentos, é só escrever para mim, eu deixo meu e-mail aqui no vídeo e eu explico para vocês como é que funcionam esses atendimentos, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo e muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Tchau, tchau.